Entre os vários ramos do agronegócio, a fruticultura é uma alternativa largamente adotada por pequenos, médios e grandes produtores. Em meio às inúmeras plantas frutíferas, a bananeira tem se tornado uma opção promissora para produtores que desejam diversificar os cultivos. Para obter uma boa produção, é fundamental o manejo adequado. E este é o assunto da nossa entrevista agora, aqui no AgroTarde. Quem vai conversar com a gente e trazer essas orientações é o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Amanda, boa tarde a todos, satisfação revê-los. Satisfação é minha também, Eduardo. Hoje a gente vai falar aí sobre o cultivo das bananeiras, né? E eu queria que você contasse quais são os principais desafios nesse cultivo. Primeira questão, tu trouxeste muito bem, é uma cultura alternativa com uma questão de aptidão agrícola, né? A geografia, ela é muito variada, nem todas as regiões têm um solo plano de fácil mecanização para culturas anuais. Muitas regiões de Santa Catarina, por exemplo, eu tenho uma geografia de solos fortemente ondulado a montanhoso, propício para a fruticultura. Nesse caso, a banana, né? Vamos lá, sobre manejo, o manejo ele envolve uma série de processos, desde da questão do plantio, das espécies do subgrupo, né? Da drenagem, da irrigação e da fertilidade, por exemplo. Um ponto que eu gostaria de trazer, principalmente para quem cultiva essa cultura tão importante que é a cultura da banana, né, é a questão dos desafios do manejo na construção de fertilidade de solo. Né? Hoje sabe-se com a questão até de impedimentos ou restrições de mecanização dado ao relevo, fora as áreas planas, muitas das atividades são manuais e com restrições à incorporação de fertilizantes e condicionadores e corretivos. Isso, de certa forma, é um gargalo ao manejo. E aí, quais são as orientações para os produtores, né, na hora de fazer esse manejo adequado aí dessa cultura? Pois bem, eu vou dar um exemplo. Todos os solos naturalmente tendem a ficar ácido. Então, frequentemente é necessário fazer uma correção. Só que o corretivo de acidez é aplicado sob cobertura. O que a gente tem recomendado para o produtor, principalmente em fruticultura, é que ele inclua no seu planejamento de construção de fertilidade o sulfato de cálcio, que é um condicionador de solo, que tem uma solubilidade diferente desse corretivo de acidez, ele é 150 vezes mais solúvel, então ele tem maior facilidade de entrar no solo. E uma vez dentro do solo, ele faz com que a raiz da bananeira, né, ela tenha maior intensidade e tenda a ocupar maiores profundidades do solo. Aí eu estou falando de cambissolos e argissolos principalmente. E nesse condicionamento de solo, uma vez que a raiz ela acaba criando uma contrapressão nesse solo, ela facilita com que tudo aquilo que esteja em superfície entre nesse sistema solo. Isso, querendo ou não, é uma tecnologia baseada em química de produto, que é uma coisa que muitas vezes o produtor desconhece. Certo, e aí eu sei que vocês têm um produto, né, que é bem importante aí nesse papel do cálcio para ajudar com essa ingestão de cálcio. E eu queria que você contasse para a gente qual que é o diferencial desse produto, como é que deve ser feita a aplicação. Perfeito. Para todo produtor de banana, sabe que o protagonista da nutrição é o potássio. O potássio nos vários órgãos da planta, seja na fase vegetativa ou reprodutiva, ele que puxa o trem de todos os outros macronutrientes. Porém, o cálcio ele surge como terceiro macronutriente mais absorvido ou demandado pela cultura. E é nisso que o nosso produto o Sulfacal entra como uma alternativa viável. Ele é concentrado por quê? Porque ele é extremamente granulado e sem umidade. Então, toda vez que eu tiro água de um produto, eu subo muito a concentração dele. Então, eu posso usar menores doses e com um efeito muito bom. Então, por que eu trago a questão do potássio e o cálcio junto? Porque o potássio ele só é efetivamente melhor consumido se ele estiver protegido por um cálcio.
E o diferencial do cálcio nesse produto que nós trabalhamos é que ele já está numa forma assimilável pela planta e numa forma já prontamente protetora desse potássio, diferentemente de fontes de cálcio mais lentas, como os carbonatos e os óxidos, por exemplo. E tem mais, né? No sulfato de cálcio, ele é sulfato de cálcio. Então entra o cálcio e entra o enxofre. E outro ponto positivo, é um bônus, vamos dizer assim, é que o enxofre também, na forma de sulfato, está na forma prontamente assimilável pela planta. Tá certo, Eduardo. E quando a gente fala dessa cultura da bananeira, ela é muito presente também no sistema de agroflorestas, né? Eu queria que você falasse se com essa nutrição da planta, ela vai fazer também que toda a lavoura assim fique mais saudável. Como é que é essa sua recomendação, inclusive? Bem lembrada, essa questão ela é mais do que um manejo, ela é um conceito, né? Eu diria até que ela é um pensamento, é uma corrente que envolve aí pilares da sociedade, não envolve só a propriedade, mas sim todo mundo que se envolve até o entorno. A gente sabe que naturalmente o que estabelece um equilíbrio entre espécies numa floresta é justamente a biodiversidade, né? Então, quando a gente trabalha com a possibilidade de colocar a cultura da bananeira num sistema agroflorestal, né, integrado, não tenha dúvida que isso gera diversidade, e gerando diversidade eu atraio micro-organismos benéficos, atraio insetos benéficos, e tudo que é benéfico, ela retarda ou dificulta o estabelecimento daquilo que é maléfico. Então, para se ter uma ideia, no meu estado, por exemplo, que é uma referência em agroecologia, por exemplo, tem-se ela plantada junto com café, com hortaliças, né? E isso forma um boom ecológico, com qualidade de solo e planta bastante interessante. Para quem pode ingressar nessa corrente, eu acho que é bastante promissora e saudável ao solo, saudável à planta e saudável ao ser humano como um todo, né? Com certeza. Então tá aí. A gente encerra essa entrevista com essas orientações aí do Eduardo, falando do cultivo correto da bananeira, como também da importância, né, dessa cultura num sistema agroflorestal. A gente sempre fala aqui dessas ações sustentáveis, da preocupação do produtor com a sustentabilidade, com o meio ambiente, e o cultivo da bananeira com certeza pode ajudar bastante. Eduardo, obrigada, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo as informações, e boa tarde para você. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos. E apenas lembrando que em sistemas orgânicos, o nosso produto também tem o certificado de selo EcoCert. Então, é um condicionador aí com uma alternativa para quem também segue nessa corrente voltada à maior sustentabilidade. Grande abraço a todos.